Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA, de olho na jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. E olha, a análise de hoje tá daquelas, viu? Se ajeitem nas cadeiras. Pois é, tá mesmo. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo, no informativo de jurisprudência número 883 do STJ, que acabou de sair do forno agora, em 31 de março de 2026. A nossa missão aqui não é só ficar lendo o ementa, sabe? Exato. O foco é decifrar a mecânica do processo, né? Com certeza. É extrair a lógica implacável por trás de cada julgado, desde a corte especial até as turmas e sessões. Tudo com muito rigor técnico, mas de um jeito que flua naturalmente, pra quem nos ouve. E o cardápio tá super denso, viu? A gente vai dissecar desde os limites práticos do WhatsApp na vida civil até manobras patrimoniais que caem por terra, passando por inovações na lei de licitações. Então vamos direto pra corte especial. Tem um caso relatado pelo ministro Herman Benjamin que é fascinante. A gente vê a tecnologia, invadindo o processo civil todos os dias, mas o STJ traçou uma linha vermelha bem grossa quando o assunto é citação por WhatsApp em ação de Estado. Traçou uma linha vermelha que é essencial. O cenário aí era um processo para homologação de decisão estrangeira e, como quem atua na área bem sabe, nas ações de Estado, que são aquelas que alteram o status civil, familiar ou a própria identidade jurídica da pessoa perante a sociedade, o rigor não pode ser flexibilizado. É um peso muito maior, né? Muito maior. O STJ reforçou que a citação eletrônica, por aplicativo de mensagens, nesses casos específicos, esbarra diretamente na vedação do artigo 247, inciso I, do Código de Processo Civil. Ou seja, a exigência da citação pessoal física não é negociável. Mas, peraí, vamos tentar olhar para a prática forense de quem tá lá na trincheira com a pilha de processos. O oficial de justiça liga, a pessoa do outro lado atende a chamada de voz, ou a mensagem chega e dá aquele famoso cheque azul de visualização. Fica parecendo que a lei está ignorando a realidade tecnológica do nosso dia a dia em favor de um formalismo de cartório, não fica? Parece um excesso de formalismo, eu entendo. Mas a distinção que o tribunal faz aqui é, cirúrgica. Existe um abismo processual entre a mera ciência de um fato e a segurança jurídica irrefutável. Ah, entendi. Uma coisa é saber, outra é provar de forma incontestável. Isso. Numa cobrança de condomínio, a ciência do fato ali pelo celular pode bastar. Mas numa ação de Estado, as consequências são irreversíveis. Pensa bem como é que o juiz vai testar, de forma inquestionável, que quem digitou aquela mensagem ou quem falou do outro lado da linha era de fato requerido. É verdade. Pode ser qualquer pessoa com o aparelho na mão. Pois é. E pior, como garantir que a pessoa não estava sob coação ou num cenário de fraude de identidade? Num divórcio litigioso ou num reconhecimento de paternidade, o cuidado tem que ser extremo. Nossa, é o famoso o barato sai caro. O judiciário prefere aquela lentidão tradicional do oficial de justiça batendo lá na porta da casa da pessoa, a celeridade de um WhatsApp que pode, anular o processo inteiro lá na frente por um vício de consentimento. Exatamente. A pressa tecnológica nesse contexto familiar e de status civil é inimiga do devido processo legal. A rigidez desse artigo 247 atua como um escudo preventivo mesmo. Em temas que definem a espinha dorsal da vida de alguém, a identificação visual e a citação pessoal física são a única garantia de que a relação processual nasceu sem máculas. Muito bom. E, olha, essa tensão toda entre o mundo físico e o digital não parou só na Corte Especial, não. Já que a gente está falando do peso do papel no processo, a terceira turma julgou uma controvérsia interessantíssima sobre o artigo 425 do CPC. Ah, sim. O caso da validade dos documentos no processo eletrônico. A discussão central era se o juízo pode exigir de ofício e de forma genérica que a parte apresente o documento físico original no balcão. E a decisão foi proteger o avanço tecnológico, certo? Certíssima. O que a terceira turma fez foi blindar o avanço da Lei 11.419, lá de 2006. O entendimento consolidado agora é que exigir a apresentação do documento físico original de forma irrestrita e indiscriminada esvazia completamente a eficácia do processo digital. O meio eletrônico tem autonomia, tem presunção de validade quando os requisitos técnicos de segurança são cumpridos. Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui para nossa audiência. Exigir o documento de papel original com a velha tinta da caneta esferográfica não seria a última barreira contra falsificações? Porque vamos combinar, editar um PDF hoje em dia é a coisa mais trivial do mundo. O risco de fraude digital existe, claro. Mas a lógica do nosso sistema processual opera sob a presunção de boa-fé, combinada com o ônus da impugnação. Funciona assim: se a parte contrária aponta uma falsidade específica e fundamenta o porquê daquela suspeita, aí sim abre-se o incidente de falsidade documental. O documento é periciado. Ah, então a outra parte que tem que reclamar de forma justificada. Exato. O que o STJ proíbe é a desconfiança genérica por parte do juiz. O magistrado criar um obstáculo burocrático de antemão exigindo o papel por puro ceticismo em relação à tecnologia é basicamente fechar as portas do judiciário com base em conjecturas. Não tem cabimento presumir a má-fé logo de cara. Perfeito. E por falar em desobstruir as portas do judiciário, a mesma terceira turma derrubou uma outra barreira burocrática, mas dessa vez gigantesca, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. A Caixa Econômica e as construtoras tentaram emplacar uma tese bem criativa. Muito criativa e muito prejudicial aos compradores, né? A tese de que o mutuário precisava obrigatoriamente passar por um programa administrativo chamado De Olho na Qualidade, antes de poder ajuizar uma ação por vícios de construção. Nossa, uma manobra clássica para postergar a ida para a justiça e cansar a pessoa. Uma tentativa clara de atrasar a judicialização. O tribunal foi taxativo ao afastar essa exigência prévia, baseando-se no princípio da inafastabilidade da jurisdição, lá no artigo 5º da Constituição.
Forçar o mutuário a peregrinar por canais internos do banco antes de buscar o juiz é criar um gargalo inconstitucional. É interessante porque a gente costuma ver muito essa exigência de esgotamento da via administrativa nas questões previdenciárias do INSS, né? Muita gente pode fazer essa confusão, mas a mecânica na construção civil do Minha Casa Minha Vida é totalmente diferente. Totalmente diferente. No direito previdenciário, a autarquia precisa primeiro saber que o segurado quer aquele benefício para poder analisar e eventualmente negar. A pretensão resistida só nasce após a negativa do INSS. Ah, claro, não dá para o juiz dar o benefício se o INSS nem sabia que a pessoa estava doente. Mas na construção civil... Na construção civil, a lógica é outra. O vício da obra, a rachadura, a infiltração, isso tudo já configura a lesão ao consumidor de forma direta. A entrega da obra com defeito já é o ilícito civil consumado ali no momento da entrega das chaves. Entendi. E teve também a questão de quem paga a conta, né? Sim, importantíssimo. Além de afastar a barreira administrativa, a Corte reafirmou a responsabilidade solidária da construtora nesses casos. Ela não pode usar o braço financeiro do programa, ou seja, as regras da Caixa, como escudo para se eximir da má execução do projeto. A responsabilidade permanece. Muito esclarecedor. Agora, a gente vê essa rigidez toda do STJ em limpar os caminhos para o acesso à justiça, o que é ótimo. Mas também existe uma exigência implacável da Corte: o jurisdicionado tem que usar a ferramenta correta. E isso joga a gente direto num dos casos mais complexos dessa rodada. E bota complexo nisso. Também da terceira turma, é o recurso especial 2.123.053 de São Paulo. É o caso envolvendo o espólio de uma paciente testemunha de Jeová e uma transfusão de sangue que foi autorizada judicialmente. Esse é um julgado que exige absoluto distanciamento dogmático. E olha, para focar puramente na engrenagem processual, nós precisamos deixar as convicções religiosas de fora, mantendo total neutralidade. O caso é o seguinte: a paciente faleceu, infelizmente, e o espólio buscou reparação por danos morais contra a ordem judicial liminar, que havia autorizado a transfusão, alegando que o ato do juiz foi ilegal. Certo. E onde o processo engasgou. Porque o problema não foi o pedido em si, né? Não, o problema foi o veículo processual escolhido. Eles tentaram fazer esse pedido incidentalmente através de um procedimento de liquidação. Ah, e complicou. Pra quem tá nos ouvindo, é tipo tentar socar um piano de cauda num elevador de serviço, né? O rito da liquidação simplesmente não tem as paredes largas que o contraditório de uma discussão inédita sobre dano moral exige. Eu adorei a analogia do piano. É exatamente isso. A liquidação serve para dar liquidez, calcular o valor financeiro de um dano que já está sacramentado por uma sentença anterior. Ela não serve para inaugurar um debate moral e jurídico complexo partindo do zero. A liquidação pressupõe o andebeatur resolvido, ou seja, a certeza de que o direito existe. Falta só fazer as contas. Isso, falta apenas o quantum debeatur, que é o valor. O que o espólio tentou fazer foi discutir a própria existência do direito à reparação e a suposta ilicitude da decisão judicial, dentro de um rito de cognição supersumária. O STJ definiu que essa pretensão requer o ajuizamento de uma ação autônoma. Tem que entrar com um processo novo, do zero, pela porta da frente. Mas olha, só para provocar uma reflexão rápida aqui. Se a parte argumenta que a responsabilidade do Estado por ato jurisdicional é objetiva, essa suposta facilitação na hora de provar não justificaria usar um atalho processual como a liquidação? É uma excelente provocação, mas veja bem, mesmo que a tese de responsabilidade objetiva prevalecesse, o que já é um debate enorme, à parte principalmente em atos judiciais, a responsabilidade objetiva dispensa a prova de dolo ou culpa do agente. Porém, ela não dispensa a prova do nexo causal, não dispensa a prova do dano efetivo e nem da ilicitude do ato. Ah, é verdade. Ainda tem muita coisa para provar. Exato. Comprovar tudo isso diante de uma ordem judicial liminar concedida num cenário tenso de risco iminente de morte exige uma instrução probatória exauriente. Exige ouvir testemunhas, fazer perícias, abrir um amplo debate constitucional. O procedimento de liquidação colapsaria sob o peso dessa necessidade de provas. O STJ apenas colocou a discussão nos trilhos processuais adequados, exigindo ação própria. Fascinante. É a forma garantindo a substância. Agora, mudando um pouco de ares. Essa vigilância processual do tribunal fica ainda mais pesada quando cruzamos a fronteira para o patrimônio material. O STJ está implacável com quem tenta usar institutos legais para blindar dinheiro e fugir das execuções. A quarta turma julgou um caso, é o agravo em recurso especial 2847-102 de Goiás. Chega a dar um certo desconforto de tão comum que essa história é. Comum até demais, infelizmente. É a clássica doação de ascendente para descendente no curso de uma execução. A história de sempre. Os pais, já devidamente citados na demanda executiva, percebem que estão revendo a própria insolvência e decidem, de repente, transferir as casas, os terrenos para o nome dos filhos. E aí, na hora do aperto, o devedor sempre saca a súmula 375 do STJ da Cartola para tentar salvar a operação, né? Sempre. Para refrescar a memória de quem nos acompanha, a súmula 375 diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. O devedor tenta usar isso argumentando que, como não havia penhora gravada lá na matrícula do imóvel no momento da doação, o negócio seria lícito. Aí a gente dá aquela risadinha irônica da generosidade repentina desses pais endividados. Porque, convenhamos, tentar colocar o filho na figura de um terceiro de boa-fé é forçar demais a amizade. Comerciais com terceiros realmente desconhecidos no mercado, a súmula 375 opera com força total para proteger a segurança do tráfego jurídico. Mas quando o negócio ocorre dentro do núcleo familiar íntimo, de pais para filhos, o STJ relativiza essa súmula e inverte a lógica toda. A presunção muda de lado, então? Muda totalmente. A má-fé, o famoso concilium fraudis, passa a ser presumida de forma absoluta.
É impossível alegar que um filho que participa do mesmo núcleo econômico dos pais desconhecia a ruína financeira da família. Faz todo sentido lógico. O filho mora muitas vezes na mesma casa, senta na mesma mesa de jantar, o parentesco já escancara a fraude. A falta de registro da penhora vira um detalhe irrelevante. Irrelevante. O tribunal simplesmente declara a ineficácia do negócio jurídico perante o credor. A doação é ignorada no processo e o bem volta ao alcance da execução de forma automática. Implacável. E se a fraude na mesa de jantar não passa, as acrobacias corporativas de alto nível também estão na mira. Na segunda sessão, na ação rescisória 7.576 de São Paulo, a gente tem uma empresa do tipo hold patrimonial brigando na justiça por um imóvel avaliado em nada menos que 30 milhões de reais. E sabe qual foi o movimento tático deles? Pedir gratuidade de justiça. Isso, pedir gratuidade de justiça alegando inatividade fiscal. Eles tentaram colar a tese de que, como não faturaram nada no mês passado, equivalem a uma pessoa hipossuficiente precisando do amparo do Estado. É uma confusão conceitual gigante que muitas vezes é usada de forma oportunista pelas empresas. O STJ precisou desenhar no acórdão a diferença entre inatividade fiscal e incapacidade econômica. Inatividade fiscal significa apenas que a pessoa jurídica não realizou o fato gerador de impostos operacionais naquele período, ou seja, não emitiu nota fiscal de serviço ou de venda de mercadoria. Que é a essência de uma holding pura, né? Ela não existe para operar no varejo, vender sapato ou prestar serviço. Ela existe justamente para sentar em cima do patrimônio, administrar cotas e concentrar a riqueza das outras empresas do grupo. Exato. Uma holding pode passar décadas com inatividade fiscal e simultaneamente possuir contas bancárias milionárias e dezenas de fazendas e mansões. O STJ aplicou a súmula 481, que exige prova estrita e cabal da penúria financeira da pessoa jurídica. Apresentar uma declaração de contador atestando a ausência de faturamento não prova nada sobre liquidez ou acervo patrimonial. Tem que abrir a caixa preta, né? Tem que abrir os balanços patrimoniais de forma transparente. Litigar por 30 milhões alegando não ter caixa para custa sem mostrar o balanço real é uma manobra que o STJ não chancela de jeito nenhum. O benefício, obviamente, foi negado. O cerco fechou para os espertinhos de plantão no cível. Mas essa audácia de tentar driblar o sistema ganha contornos muito mais sérios quando a gente cruza a fronteira do direito e esbarra na esfera penal. O STJ traçou linhas importantíssimas nesse informativo e eu quero começar pelo recurso especial 2.235.157, lá do Rio Grande do Sul, julgado na 5ª turma. O tema é tenso e extração de dados de celulares apreendidos dentro de celas de presídios. Esse julgado ataca um dos grandes nervos da segurança pública atual. A polícia faz a vistoria, apreende o celular com o detento e o juízo de origem tentou limitar a extração de dados pela perícia, permitindo acesso apenas ao registro das últimas ligações telefônicas. O argumento usado foi que o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, garante a inviolabilidade do sigilo de comunicações. Bom, vou fazer o papel de advogado do diabo de novo aqui. A tese da defesa não é de todo absurda na teoria, né? O artigo 5º da Constituição não distingue cidadãos livres e acautelados. Ele protege os dados de absolutamente todos os brasileiros. Por que o sigilo cai de forma tão irrestrita num cenário como esse? O sigilo cai porque a premissa da posse daquele aparelho é ilícita na sua raiz. A inviolabilidade constitucional do sigilo foi criada para proteger a comunicação legítima e lícita das pessoas. A presença de um smartphone no interior de uma unidade prisional configura falta grave pela Lei de Execução Penal, além de ser um instrumento principal de continuidade delitiva para o crime organizado atuar fora dos muros. Entendi. É a teoria de que não se pode usar a Constituição como um escudo para cometer crimes, certo? Perfeito. O STJ consolidou que uma garantia fundamental não serve de colete à prova de balas para proteger a ferramenta de comando do crime. O meio utilizado ali é ilegal por definição. Portanto, havendo decisão judicial autorizando a quebra, a extração integral do conteúdo do aparelho, mensagens de aplicativo, áudios, fotos, contatos, tudo é totalmente ilícita e não viola o artigo 5º. A polícia tem que ter acesso ao cenário completo. A lógica é cristalina. O sigilo protege o lícito. E mudando da cela para os gabinetes, a gente fala de condutas que entram e saem do radar criminal. A 6ª turma trouxe um debate excelente sobre licitações no agravo regimental no ARESP 2079-040 de São Paulo. A transição da velha Lei de Licitações, a 8.666, para a nova Lei, 14.133, gerou uma abolicio criminis que vai, aliviar o sono de muita gente que trabalha em prefeitura por aí. Sem dúvida. Com a nova Lei de Licitações, o legislador fez uma verdadeira limpeza consciente nos tipos penais. Na antiga lei, existia a criminalização de uma conduta bem específica. Havendo hipótese legal para dispensa ou inexigibilidade de licitação, era crime deixar de observar as formalidades pertinentes. Era a criminalização do erro burocrático, da desatenção formal, sem a necessidade de provar um dolo específico do funcionário, de fraudar o erário ou desviar dinheiro. A famosa punição criminal pela incompetência ou pressa administrativa. E com a nova lei, o que aconteceu? Sumiu do texto penal. O novo artigo 337-E do Código Penal simplesmente não trouxe essa conduta culposa ou puramente formal. O novo tipo pune apenas quem admite ou dá causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. A conduta de apenas deixar de observar uma formalidade burocrática na dispensa deixou de ser crime. Isso retroage para beneficiar quem já estava respondendo, né? Sim, é a aplicação pura do princípio da intervenção mínima. O direito penal é a última ratio. Ele não deve ser usado para punir o administrador que é apenas desorganizado, se não há o dolo, a intenção de lesar a administração.
O STJ confirmou que houve abolitio criminis imediata para esses casos todos que estavam em andamento. Bom, o burocrata desatento respira aliviado na vara criminal, isso é fato. Mas a gente sabe que ele provavelmente chora depois lá na vara da Fazenda Pública e no Tribunal de Contas, né? Porque as sanções por improbidade administrativa e as multas continuam firmes e fortes. Ah, com toda certeza. A conduta deixou de ser tratada como crime, mas o direito administrativo não perdoa. Continua sendo um ilícito administrativo severo que pode custar o cargo e o bolso do gestor. Para fechar a tampa dos temas penais de hoje, tivemos um conflito de competência bem espinhoso julgado pela terceira sessão. É o conflito 213.422 de Goiás. O cenário é clássico nas grandes manchetes. Um crime licitatório cometido contra uma empresa estadual de saneamento básico, onde não tem um único centavo de verba federal envolvida. Só que a descoberta desse crime foi, digamos, um filhote, um desdobramento inesperado de uma mega operação que a Polícia Federal já estava conduzindo na Justiça Federal. E aí a gente já sabe o que acontece na prática, né? A tentativa do Ministério Público Federal e dos investigadores de manter tudo sob o guarda-chuva do juízo federal, usando o argumento da conexão probatória gigantesca nesses casos. Centralizar facilita o trabalho deles, mas o STJ foi irredutível. A competência, em razão da pessoa envolvida ou da matéria, é uma regra absoluta. E o que a regra diz? A regra do artigo 109 da Constituição diz que a Justiça Federal só atua quando há interesse direto da União, de suas autarquias ou empresas públicas federais. Ponto. Ou seja, a regra de competência absoluta não se dobra à conveniência prática do procurador de manter tudo num processo só. O fato da Polícia Federal ter tropeçado no esquema de fraude estadual enquanto investigava um esquema federal não cria uma espécie de buraco negro que engole a jurisdição do Estado. O dinheiro desviado era puramente estadual, a empresa lesada era estadual, logo, o caso desce obrigatoriamente para a Justiça Estadual. A competência não se prorroga. Essa é a leitura perfeita. A estrutura jurisdicional do nosso país não pode ser redesenhada ou esticada pela conveniência de uma investigação, por mais barulhenta, eficiente ou complexa que a operação policial seja. O juízo natural tem que ser respeitado acima de tudo. Bom, chegando ao fim de todo esse mergulho técnico, a sensação que fica é que nós passamos por uma verdadeira auditoria da Corte sobre os limites do processo e da justiça. A gente viu o STJ barrar o atalho perigoso do WhatsApp em nome da segurança do Estado Civil. Vimos a Corte implodir barreiras administrativas artificiais para garantir o livre acesso aos tribunais para o cidadão. E vimos uma atuação absolutamente letal contra doações familiares fraudulentas e malabarismos contábeis de holdings de luxo. É o direito, na prática, funcionando como um mecanismo de calibração constante entre as inovações da vida real e a preservação do sagrado devido processo legal. Resumiu brilhantemente. Essa é a essência da jurisprudência em tempo real moldando a sociedade. E olha, como o maquinário da Corte Especial e das sessões lá em Brasília nunca desliga, eu não poderia deixar de trazer um detalhe que passou discretamente no finalzinho deste informativo e que já prepara o terreno explosivo para os nossos próximos encontros. Opa, temos um spoiler processual para a nossa audiência. Estou todo ouvidos. Qual é a tese que promete parar os tribunais do país? A primeira sessão do STJ acabou de afetar o tema 1419 ao rito dos recursos repetitivos. A bomba que vai ser decidida é a seguinte. Imagina um contrato de compra e venda de imóvel, daqueles com cláusula de alienação fiduciária, mas que as partes simplesmente engavetaram e não levaram a registro lá na matrícula no cartório de imóveis. O famoso e perigoso contrato de gaveta. Ele mesmo. Se der inadimplência e esse contrato informal precisar ser rescindido judicialmente, qual legislação vai mandar na devolução dos valores pagos? Nós vamos aplicar as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que garantem devolução de boa parte do dinheiro e são muito mais favoráveis a quem comprou. Ou vamos aplicar a regra fria, dura e limitadora da Lei 9.514, que é a lei específica de alienação fiduciária. Caramba, fica essa provocação gigante pairando no ar para quem nos ouve. Milhares e milhares de contratos de gaveta, engavetados pelo Brasil inteiro, dependem diretamente dessa resposta, que vai definir na prática quem fica com grande prejuízo na hora de uma rescisão amarga. Foi espetacular dissecar esses temas com essa profundidade toda com você hoje. Agradecemos imensamente a sintonia de quem nos acompanhou até aqui nessa jornada técnica. Lembrem-se que, no meio de tanta inovação, tecnologia e tentativa de atalhos jurídicos, dominar a regra fundamental do jogo processual é o que separa uma vitória sólida de uma aventura jurídica totalmente desastrosa. Muito obrigado pela companhia de todos, continue afiando o machado e até a próxima análise de jurisprudência do CSA.